boa em fingir. Não tímida, mas em fingir ser tímida. E isso é um detalhe importante, porque ninguém nunca desconfiou. Na verdade, acho que todo mundo me preferia daquele jeito. Pequena, silenciosa, quase invisível. Era confortável deixar que acreditassem nisso. Dava para observar tudo sem ninguém prestar atenção em mim. E o mais estranho é que quanto mais quieta eu parecia, mais as pessoas revelavam coisas na minha frente, como se minha falta de voz desse a elas a liberdade de falarem demais. Eu só escutava e anotava mentalmente tudo que parecia fora do lugar. Mas naquele dia, tudo aquilo começou a escapar do meu controle. Lembro da sala de aula abafada, das janelas emperradas que não abriam direito e daquele cheiro de poeira misturado com perfume barato que vinha do corredor. Eu estava no meu canto de sempre, última fileira, perto da parede, fingindo folhear o caderno. Minha perna tremia levemente, parte do meu personagem. Gosto de pensar que era convincente. A aula estava quase terminando quando ouvi meu nome. Não um chamado normal, uma voz baixa, segurada, quase como se alguém tivesse tentando não parecer interessado. Raquel? Eu levantei a cabeça devagar, como faria alguém que se assusta com qualquer coisa. Mas por dentro, meu coração deu um pulo que não tinha nada a ver com timidez. Era ele, Samuel. O garoto que todo mundo descrevia como impossível de entender. Silencioso, mas não como eu fingia ser. O silêncio dele era diferente. Era pesado, denso, como um lugar onde ninguém queria entrar. Eu, porém, eu sempre quis. Ele estava parado ao lado da minha carteira, com um caderno fechado na mão e os olhos fixados em mim como se estivesse tentando decifrar um enigma. E ali, por um segundo, eu quase esqueci de interpretar. Eu preciso falar com você. Depois. A forma como ele disse isso ficou presa na minha garganta. Depois? Depois quando? Depois onde? E sobre quê? Ninguém nunca me chamava. Pra nada, muito menos alguém como ele. Fiz meu papel, arregalei um pouco os olhos, apertei os dedos no caderno e balancei a cabeça com um tá, quase inaudível. Ele apenas virou e saiu da sala como se tivesse marcado um encontro com alguém que não era eu. Passei o resto do dia com o estômago revirando, não de nervoso, mas de antecipação. Samuel sempre me chamou a atenção, não só porque era bonito, e era, mas porque ele também observava, do mesmo jeito que eu, só que ele não escondia tanto. Quando finalmente a aula acabou, fiquei esperando o corredor esvaziar. Fingir timidez me tornava especialista em esperar. A escola estava ficando silenciosa quando ouvi o som lento, compassado, de passos vindo atrás de mim. Não precisei me virar. Era ele. Você pode vir comigo? A voz dele era baixa, mas firme. Assenti sem falar nada, mantendo o personagem. Ele começou a andar e eu segui. O corredor estava tão quieto que cada passo ecoava como se fosse proibido estar ali. Ele me levou para a parte antiga da escola, onde quase ninguém ia mais. A iluminação era fraca, meio amarela, e tinha um cheiro de madeira molhada que sempre me incomodava. Samuel parou na porta de uma sala vazia. Encostou a mão no batente e respirou fundo antes de entrar. A forma como ele inspirou me fez achar que ele estava prestes a confessar um crime. Entra, ele disse, olhando diretamente para mim. Entrei, devagar, os olhos passeando por aquele lugar esquecido, cadeiras empilhadas, desenhos velhos, uma sensação estranha de que alguém tinha estado ali antes. Ele fechou a porta atrás de nós. E ali, pela primeira vez, eu senti medo de verdade. Não aquele medo pequeno, teatral, que eu usava para parecer frágil. Medo real, frio, o tipo que sobe pela espinha e te faz querer correr. Samuel se aproximou um pouco. Raquel, você não é tão tímida quanto finge ser. Meu coração congelou. A única coisa que passou na minha cabeça foi: ele sabe. Parte 2/3. Fingir ser tímida, até que um dia, quando ele disse aquilo, você não é tão tímida quanto finge ser. Senti o ar preso no peito como se alguém tivesse batido contra minhas costelas, por dentro. Por um segundo, o personagem inteiro que eu passara anos construindo escorregou de mim, como um casaco pesado caindo dos ombros, mas eu me obriguei a mantê-lo. Piscadas rápidas, respiração curta, olhar desviado. Eu não entendi. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro, como eu treinara a vida toda. Samuel deu um passo para mais perto, o suficiente para eu sentir o cheiro dele. Uma mistura de sabonete neutro com alguma coisa amadeirada, discreta, mas marcante. Ele parecia calmo demais, como se estivesse analisando cada microexpressão minha, como se estivesse esperando eu derrapar. Entendeu sim. Eu vejo você observando todo mundo. Você não fala, mas escuta tudo. Você passa despercebida porque quer. Sentir-se descoberta é como cair. Não fisicamente, mas dentro de si. Meu estômago despencou, minha nuca ficou quente e por um instante, minha mente considerou seriamente virar e correr daquela sala. Mas ao mesmo tempo, e isso é o que mais me assusta admitir, algo dentro de mim ficou curioso, quase
aliviado. Samuel continuou, aproximando-se um pouco mais da mesa em que eu me apoiava. Ele sei porque eu faço a mesma coisa, só que ao contrário de você, eu não escondo, e é justamente por isso que percebi. Só então meu corpo relaxou um mínimo. Ele não estava com raiva, ele não estava me acusando. Era outra coisa, algo que eu ainda não entendia. E por que você me chamou aqui? Perguntei, tentando manter o tremor calculado na voz. Ele desviou o olhar por um segundo, como se estivesse organizando as próprias palavras, antes de voltar a me encarar com uma intensidade que quase me fez perder o fôlego. Porque alguém também percebeu. Meu coração disparou. Como assim, alguém? Ele passou a mão pelos cabelos, como se estivesse prestes a admitir algo que vinha escondendo há tempo demais. Ontem, quando todo mundo saiu da sala, eu voltei para pegar meu casaco. Vi alguém mexendo no seu caderno. Meu peito se fechou, como um soco, como se alguém tivesse metido a mão no lugar mais vulnerável de mim. Quem? Ele hesitou, e o silêncio dele me disse tudo. Quem quer que fosse, não era alguém aleatório. Eu não vi o rosto na hora, só vi a pessoa saindo rápido, mas se aproximou ainda mais da mesa em que eu me apoiava. Quando você saiu hoje, aquela mesma pessoa estava te seguindo com os olhos. Senti um calafrio tão forte que minhas pernas ficaram bambas. E o pior é que eu sabia exatamente do que ele estava falando. Meu caderno não era comum, não era só anotações de aula, era onde eu registrava tudo o que observava. Conversas, olhares, padrões, coisas que ninguém imaginaria que a tímida da última fileira perceberia. E você, disse Samuel, quase em um sussurro, deveria tomar muito cuidado com o que anota. Meu corpo inteiro ficou travado. Não consegui falar, não consegui respirar direito. Só consegui olhar para ele, tentando entender se estava ouvindo uma ameaça ou um aviso. Foi quando ouvimos passos no corredor. Rápidos, pesados, determinados. Samuel olhou para a porta e, num gesto instintivo, encostou 2 mãos na minha cintura, me puxando para o canto ao lado da estante velha. Era um gesto urgente, protetor, e ao mesmo tempo tão inesperado que meu corpo congelou. Ele colocou o dedo nos próprios lábios, pedindo silêncio, e eu obedeci, sem nem pensar. A maçaneta da porta girou. Senti minha respiração acelerar, mas tentei controlá-la. A madeira rangeu. A sala parecia encolher ao nosso redor. Samuel manteve uma mão firme no meu braço, como se esperasse que eu fosse desmaiar ou sair correndo. A porta se abriu devagar, revelando apenas uma fresta de luz. E por essa fresta, uma sombra entrou. Não a pessoa inteira, só a sombra. Imensa, distorcida pela lâmpada do corredor. Alguém estava ali, parado, ouvindo, procurando. Eu prendi o ar. Samuel também. Por alguns segundos que pareceram longos demais, a sombra ficou imóvel. E então, a porta se fechou. Devagar. O clique da trava ecoou pela sala inteira. Quando finalmente consegui soltar o fôlego, minhas mãos estavam tremendo. Pela primeira vez, não de mentira. Samuel, minha voz saiu quase falha. Quem era aquela pessoa? Ele respirou fundo, tirando a mão do meu braço com cuidado, como se não quisesse me assustar mais do que eu já estava. Eu acho que... Ele começou hesitando. Que alguém sabe o que você descobriu sobre eles. Meus olhos se arregalaram. O que eu descobri? Foi então que ele disse as palavras que fizeram meu sangue gelar. Algo que nem você percebeu que tinha escrito. Algo que nem você percebeu que tinha escrito. Essas palavras ficaram ecoando dentro de mim, misturando-se com o silêncio pesado daquela sala. Meus dedos estavam frios, como se o sangue tivesse parado de circular por um instante. Samuel me observava com um cuidado estranho, como se temesse minha reação. Ou pior, como se antecipasse algo que eu ainda não sabia. Como assim? Algo que eu não percebi? Minha voz saiu trêmula, mas não por interpretação. Era real. Samuel deu um passo para trás, apoiando-se na mesa atrás dele. Quando olhei seu caderno ontem, antes de perceber que tinha alguém mexendo, eu vi uma página que não parecia com as outras. Meu coração apertou. Qual página? Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a dizer algo perigoso. Uma com uma frase, escrita com sua letra, mas de um jeito diferente, como se tivesse sido escrita rápido, ou sem você lembrar. Senti o chão sumir sobre meus pés. Minha mente tentou puxar qualquer lembrança que explicasse aquilo, mas tudo o que encontrei foram espaços em branco. Horas que eu achava que tinha passado distraída. Momentos em que eu apenas sumia no meio dos meus próprios pensamentos. Que frase, Samuel? Perguntei, dando um passo em direção a ele. Ele hesitou, e esse segundo de silêncio pareceu uma eternidade. Depois, finalmente respondeu. Ele sabe que eu sei.
A frase perfurou meu peito como um tiro silencioso. Meu corpo recuou sozinho, como se tivesse sido empurrado por algo invisível. Mas eu não escrevi isso. Eu não teria escrito isso. Eu sei. Samuel se aproximou devagar, como se estivesse diante de alguém prestes a quebrar. E foi por isso que eu te chamei aqui. Antes que eu pudesse reagir, ouvimos passos de novo. Não como antes, não investigativos. Agora eram rápidos, decididos, como alguém que tinha certeza de onde estávamos. Samuel apagou a luz da sala. A escuridão veio como um golpe direto no peito. Eu segurei a respiração sem conseguir impedir. A maçaneta mexeu. Ele se aproximou de mim no escuro, quase colando o corpo ao meu. Eu senti a sua respiração quente perto do meu ouvido quando ele sussurrou. Fica atrás de mim, não importa o que aconteça. A porta abriu de uma vez, batendo contra a parede. A única luz vinha do corredor, recortando a silhueta de uma pessoa parada na entrada. Uma silhueta que eu reconheceria em qualquer lugar. A coordenadora. Senhora Célia. Meticulosa, fria, sempre sorridente, daquele jeito que não alcançava os olhos. Ela entrou devagar, os saltos ecoando no chão. Seus olhos varreram a sala, até pararem em nós dois. E por um momento, algo na expressão dela tremeu, como se tivesse sido pega no ato. Vocês dois deviam estar em casa? Samuel deu um passo à frente, me mantendo atrás dele. Por que a senhora estava mexendo no caderno dela? O rosto da coordenadora se deformou por um instante. Um brilho estranho passou pelos olhos dela, como uma raiva contida. Ou um medo. Eu não sei do que você está falando. Não mente. A senhora voltou ontem depois do horário. Eu vi. Ela sorriu. Um sorriso fino, esticado demais. Você vê coisas, Samuel, assim como ela escreve coisas. Eu senti o estômago virar. Não era só sobre o caderno, era sobre algo maior. Algo que talvez eu tivesse percebido sem perceber. E então ela completou. Eu não podia deixar que vocês descobrissem o que realmente acontece na ala antiga da escola. Meu coração gelou. A ala antiga. A mesma em que estávamos agora. Samuel se colocou ainda mais na minha frente, como se previsse o que viria. Mas eu senti algo crescendo dentro de mim. Um impulso diferente. Como se a pessoa tímida que eu fingia ser tivesse derretendo por completo. E sem pensar, falei. Eu sei. A coordenadora virou o rosto bruscamente para mim. O que você disse? Eu sei. Minha voz saiu mais firme do que eu imaginava ser capaz. Eu só não tinha ligado os pontos. Samuel me olhou rapidamente, não com susto, mas com reconhecimento. Como se finalmente tivesse vendo quem eu realmente era. Eu continuei, sentindo cada pedaço de medo se transformar em lucidez. Eu observei pessoas saindo da ala antiga tarde da noite. Funcionários que não deveriam estar aqui. Caixas sendo carregadas. Apagões inexplicáveis. Conversas sussurradas quando me viam por perto. E hoje, quando eu vi aquela sombra, eu percebi. Vocês escondem algo aqui. A coordenadora ficou imóvel, mortalmente imóvel. Então ela disse. Você não deveria ter percebido. Mas antes que ela desse sequer um passo, vozes começaram a ecoar pelo corredor, adultos chamando o nome dela, gente andando rápido na nossa direção. Ela soltou um suspiro lento, derrotado. E pela primeira vez, vi medo nos olhos dela. A porta se abriu atrás dela, revelando 2 inspetores e o diretor da escola. A expressão do diretor era grave, rígida. Célia, precisamos conversar, agora. Ela tentou argumentar, mas foi levada pelo braço. E pela primeira vez, eu entendi. Não era sobre nós, era sobre algo que ela temia ser descoberta há muito tempo. Quando os adultos desapareceram pelo corredor, a sala ficou silenciosa de novo. Só eu e Samuel, respirando como se tivéssemos sobrevivido a um terremoto. Ele se virou, me encarando por longos segundos. Então, ele disse com um meio sorriso cansado, você finalmente parou de fingir. E eu, pela primeira vez na vida, sorri de volta sendo eu mesma. Finalmente. Samuel estendeu a mão. Vamos descobrir juntos o que ela escondia? Eu olhei para a mão dele, olhei para a sala ao redor, ainda cheirando a poeira e mistério, e senti algo novo. Não medo, não timidez, mas coragem. Peguei a mão dele e saímos juntos da ala antiga, não como a garota tímida, mas como quem finalmente abriu os olhos. Uau, você ficou até o final! Parabéns! Deixa o like, se inscreve e compartilha com um amigo. E não esquece de me seguir nas outras redes sociais com o @História de Kimbap. Aqui, cada história é enrolada com carinho, igual a um bom kimbap.